Pequenos gestos e realmente ação dão resultado. Como eu já tinha começado capoeira, eu achava aquilo fantástico. Porque eu podia tocar, eu podia lutar, eu podia me colocar, né? Eu achava que mais gente tinha que ver aquilo. Essa galera tem uma condição de guerreiro, de luta muito forte. E se eles tivessem esse desafio, o resto viria automaticamente. Ele fez minha vida mudar. Sempre está ali motivando, fazendo com que a gente caminhe pelo lado certo. Dessa forma, você vai transformando esses meninos em protagonistas da história deles. Vai buscando a sua vitória. A hora ela vai chegar. Minha escola de capoeira nasceu dessa vontade. Eu despertei o guerreiro dentro delas. Daí veio junto a autoestima, a resiliência, a motivação. Somos poucos, mas podemos cuidar de muitos. Quando a gente dá condição, elas vão à luta. E daí o otimismo aparece todo dia e em todo mundo. Boa noite. Meu Deus, chegamos aqui para a última mesa dessa 20ª Bienal do Livro do Rio, que se chama Vozes LGBTQIAP+, o que vem pela frente. Mas antes de eu começar essa mesa, nós temos um vídeo especial para mostrar para vocês, mas eu gostaria de chamar a Tatiana Zácaro, diretora da Bienal. Por favor, uma salva de palmas. Tati. Obrigada. Acho que quem está aqui agora com essa chuva é porque realmente quer ver esse painel. Somos todos vencedores. Mas mais do que todos vocês, eu preciso agora agradecer ao time que realizou esse evento, essa Bienal, num tempo recorde de 4 meses e meio. Vocês são maravilhosos, amo vocês, obrigada. E vamos dividir com vocês, em primeira mão, spoiler, um vídeo case da Bienal Rio 2023. Obrigada. Obrigada, Let's Ho, também, Felipe. Vamos ver. Existe algo dentro de mim que pulsa, que vibra, que transborda e alcança lugares inimagináveis. Porque eu sou a persistência, mas também sou sonhos. A diversão genuína, a felicidade que transita em diversas possibilidades, linhas, prólogos. Eu sou a alegria que sai dos contos de fadas, mas também dos heróis, rainhas, príncipes e princesas da vida real. O brilho que sai da janela da alma para abrir as portas do amanhã. Somos um futuro no presente ou um presente para o futuro? Somos o que somos, com nossas diferenças, mas ao mesmo tempo iguais. Somos a soma, a troca, a escuta. Eu sou o encontro, o reencontro, a descoberta, a conexão. Se a liberdade dos pensamentos é o que me move, a multiplicação das ideias é o que me preenche. Sou a fantasia com minha cabeça nas nuvens, mas sempre com os pés no chão. Porque uma parte minha é emoção, já a outra é pura razão. Sou o caminho de quem muitas vezes ainda não sabe onde quer chegar, mas que possui a certeza de que é possível mudar. Sou um livro que carrega diversas narrativas, mas com infinitas páginas em branco para escrevermos juntos tantas outras. Afinal, que histórias precisamos contar agora? Que emoção, meu Deus do céu. É para chorar no cantinho, entrar e pagar mico, né? Bom, antes de começar, eu queria agradecer em nome também do Coletivo Curador, a todo mundo que cuidou de toda a nossa logística, dos autores, aqui da Arena, da Estação Plural, da sala ali da Central dos Autores. Queria também uma salva de palmas para... Ih, emoção, calma. Para 2 mulheres que fizeram esse Coletivo Curador acontecer. Por favor, uma salva de palmas, levantem a Rosane Svartman e Letícia Pires, maravilhosas. Que arrasaram mais uma vez
E 2023 a gente está aqui com esse coletivo curador, que daqui a gente não sai mais. E muito obrigado, claro, à Bienal. Bom, eu sou Felipe Cabral, sou escritor, sou roteirista, sou autor do livro Primeiro Beijo de Romeu, que com muito orgulho tem um beijo gay ali estampado nos corredores dessa Bienal. E eu fico muito feliz de voltar a essa Bienal, encerrando a programação oficial desse ano com uma mesa com vozes LGBTQIAP+. Isso porque em 2019 nós tivemos aqui, nesses galpões, uma tentativa de censura que foi claramente homofóbica. Contra um quadrinho, mas contra as nossas vidas e os nossos afetos. A gente também está num país que mais mata pessoas LGBTQIAP+. Nós temos um presidente claramente LGBTfóbico. Então, é muito pesado. E por isso a pergunta dessa mesa é: o que vem pela frente? O que ainda precisamos contar? O que ainda precisamos debater? E para esse papo eu vou chamar alguns autores maravilhosos aqui para vocês. Então eu queria que vocês recebessem com aplausos, por favor. Vou chamar, pode entrar o bonde inteiro: Renan Quinalha, Letícia Nascimento, Amiel Vieira, Samuel Gomes e Natália Borges Polesso. Entrem, sentem onde vocês se sentirem à vontade. Eu falei que até o livrinho de todo mundo tem quase. A gente tá... Estamos os livros esgotados. Senta aqui, Amiel, por favor. Muito bem, muito bem. Bom, queridos, bem-vindos, todos bem-vindos, bem-vindes. Eu vou apresentar para vocês os nossos convidados e depois a gente vai trocar com cada um deles um pouquinho, numa conversa, e depois, na reta final, vocês podem, por favor, interagir com perguntas também. Bom, começando por aqui, do meu lado, tenho a Amiel Vieira, sociólogo intersexo e transmasculino, cofundador da ABRAI, Associação Brasileira de Intersexos, fundador do Observatório Intersexo e coordenador de políticas intersexo do IBRAT. Uma salva de palmas, por favor. Bem-vindo. Do ladinho aqui temos Natália Borges Polesso, carregando alguns jabutis nos seus ombros, premiadíssima. Doutora em Teoria da Literatura, publicou recortes para álbum de fotografia sem gente, Coração Acorda, Amora, que explora as nuances das relações homoafetivas entre mulheres, Pé Atrás, Controle, Corpos Secos e a Extinção das Abelhas. O seu trabalho foi traduzido para o inglês e para o espanhol e publicado em diversos países. Uma salva de palmas para a Natália, que recentemente ganhou um jabuti por Corpos Secos também, né? Parabéns. Parabéns, parabéns. Ao seu lado temos Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp, advogado e ativista no campo dos direitos humanos, assessor jurídico da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo e consultor nacional da verdade para assuntos de gênero e sexualidade. Bem-vindo, querido. Uma salva de palmas para Renan. Logo depois, Samuel Gomes, que foi bolsista para a Uni, formando-se em design gráfico. Em 2021, começou a fazer parte do primeiro grupo de 132 criadores e artistas de todo mundo para o fundo Vozes Negras do YouTube. Está entre os 20 criadores de conteúdos negros mais inovadores, segundo a Forbes, em 2020. Atua como consultor de diversidade, apresentador, criador de conteúdo, escritor e palestrante. Professor na Miami Ed School, jurado da Ampro Globes Awards em 2021 e agora faz parte do Círculo de Liderança da Academia Meio e Mensagem. Atua no mercado publicitário há 12 anos, negro de origem periférica, gay assumido e militante das causas negras e LGBT, fala sobre diversidade sexual e raça por todo o país. Lançou o livro Guardei no Armário, pela Paralela, da Companhia das Letras, e sua série de entrevistas ganhou espaço no canal oficial da editora. Foi também eleito Top Voices 2019 pelo LinkedIn. Parabéns e bem-vindo, Samuel! E para fechar nossa apresentação, lá do outro lado, Letícia Nascimento, mulher travesti, negra, gorda e nordestina, filha de Xangô no candomblé Quetu. É Quetu ou Queto? Queto. E de cabocla na Encantaria da Jurema. Autora do livro Transfeminismo na coleção Feminismos Plurais.
professora da UFPI e doutoranda em educação, ativista do Acolhe Trans e Fona Trans. Palmas para a Letícia, bem-vinda! Eu vou começar com essa mesa, como tem as especificidades de cada obra, mas eu queria jogar uma primeira pergunta para todos vocês. A pergunta que vem mediando essa Bienal é um pouco quais as histórias que ainda precisamos contar. E eu acrescentei a essa pergunta aqui na mesa o que vem pela frente também, para as nossas histórias. O que vocês acham, talvez com o recorte da literatura, que ainda não esteja aí? O que ainda falta vermos nas livrarias, nas grandes editoras? Que tipos de histórias, de conflitos, de personagens, ou de temáticas, ou de recortes, que vocês acham que ainda não chegamos lá? Né? Provavelmente muitos de vocês passaram já por momentos de, meu Deus, foi a primeira vez que eu li um livro assim, ou alguém falando para vocês, nossa, eu não sabia disso, só no seu livro eu fui pensar sobre isso. O que ainda não tem? Uma pergunta simples, leve e fofa para abrirmos nossa conversa. Então, por favor, fiquem à vontade. Quem tem alguma ideia? Posso começar já? Já começou, Natália. Da literatura, né? Bom, boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui com todas as pessoas que estão aqui na mesa. Gente, então, né? Eu estava comentando com o Renan aqui atrás que quando eu fui fazer meu pós-doutorado, eu já quis pesquisar, porque eu queria saber onde estavam essas histórias, né? Literatura produzida por mulheres lésbicas e bissexuais, mulheres cis ou trans que se identificavam como lésbicas. E eu comecei essa pesquisa com 25 autoras. 25 autoras. E eu fiz um recorte de 2 anos de busca e eu terminei essa pesquisa com 584 autoras. E eu tive que parar porque eu precisava lidar com o corpus que eu estava levantando. E dessas 584, 252 são brasileiras. E eu tenho certeza que tem mais. Então, as histórias estão aí. Elas estão sendo contadas. Elas estão a todo momento acontecendo e as pessoas estão fazendo esforços para que elas sejam publicadas, né? É claro que a gente não vê isso ainda muito em grandes editoras, então aí está a questão, né? As histórias existem, elas não circulam como deveriam circular. Então eu acho que, da tua pergunta, Felipe, eu acho que as histórias estão aí. A gente precisa, talvez, criar meios para que elas cheguem nos leitores e nas leitoras. Ainda teve muito, esse debate no quesito mercado independente, plataformas de autopublicação, por exemplo, e as grandes editoras, né? O que está circulando nas livrarias? O que está ganhando destaque, né? Talvez seja uma dúvida aí. E o que eu acredito também que a gente pode pensar nas possibilidades de outras vivências enquanto corpos LGBTQIA+. Então, é uma construção de entender que existem outras narrativas, por exemplo, de pessoas que já se firmaram no mercado tradicional, que trabalham em diversas áreas que a gente nem sabe que existem pessoas LGBTs ali, por ter uma questão que a gente já sabe, né, que é LGBTfóbica, mas se a gente tivesse mais e mais histórias de outros universos que não sejam que a gente aqui está inserido, eu acho que a sociedade entenderia muito mais o que são essas siglas para além das siglas, sabe? Olha, eu vou dizer que uma coisa é bem necessária a gente colocar. A pluralidade, que é a questão LGBTQIA+, como o Samuel falou, é uma necessidade da gente ver chegar às plataformas. Mas a gente vai pensar na minha letra, por exemplo, que é a letra I, né? A gente não conhece histórias intersexo no Brasil. A gente não tem a mínima referência de histórias intersexo, talvez porque o movimento intersexo é novo no Brasil, mas algo precisa ser colocado, né? Uma delas é que a gente vive uma limitação
entre o que é realidade e o que é ficção. E o que eu percebo, por exemplo, como o historiador Mauro Cabral, lá da Argentina, que também é intersexo, ele fala: uma das grandes necessidades nossas no movimento intersexo é ver histórias fiáveis sobre a intersexualidade na mão da pessoa que está indo ali na livraria. E isso não chega. Por exemplo, a gente tem livros, entre aspas, conhecidos como Middlesex, né? Sim. E o Golden Boy, que é... Menino de Ouro, já Isso, antigo. Menino Isso. de Ouro. Mas lá nos Estados Unidos, a gente não tem uma história da América Latina, nem seja só uma história de ficção, mas é uma história de ficção que olha o contexto latino-americano, e não só a história de ficção. Uma autobiografia intersexo falta. A gente não ouve falar dessas questões, porque o movimento intersexo, por exemplo, ele ganha o espaço das redes. As redes sociais é o espaço em que o movimento intersexo se cria, se coloca, mas a gente não sabe de histórias acontecendo no nosso cotidiano. E só mais uma coisa que eu acho importante a gente pensar. Michel Foucault, lá nos anos 80, ele resgata a história de Hercule Baban, que é a primeira história de memórias, né, de uma pessoa intersexo, mas ele adiciona, além da questão da história, da memória nela, a parte dos documentos médicos, né, que foram colocados. E aquilo apareceu ali nos anos 80, mas se você for perguntar, esse livro foi traduzido para português, mas ele está desaparecido. A gente não tem ideia do que acontece, por exemplo. Será que nós temos uma Herculino Baban aqui no Brasil? Será que nós temos um Herculino, né, um Herculine? Eu acho que falta esse diálogo. A pessoa precisa ver e verificar as histórias, não só publicadas, mas histórias também fiáveis. Porque não adianta nada você ter uma história de ficção que muitas vezes, como em séries ou em filmes, por exemplo, o mais conhecido, XXY, é uma ficção, né? Mas é uma ficção que muitas vezes, para mim, por exemplo, não é fiável. Não é uma história fiável. E eu acho que a gente precisa de histórias fiáveis, porque quem está aqui, não só na mesa, mas está assistindo, são pessoas de carne e osso, né? Que vivem histórias que são diferentes, né? E essas histórias, elas precisam chegar, não só por uma pessoa intersexo branca ou uma pessoa intersexo negra, mas também por uma pessoa intersexo que seja, por exemplo, não binária. Por que não? Uma pessoa que não faz uma escolha, né? E nós precisamos disso, porque a literatura no Brasil, LGBTQIA+, ela precisa ser uma leitura próxima do leitor, muito mais do que do escritor, eu acho. Muito bem, uma salva de palmas. Posso só adicionar uma questão, ouvindo o Amiel, que eu acho que tem essa dimensão das nossas histórias LGBTQIA+, que é um processo de invisibilização, de apagamento mesmo, né? Ou soterramento, né? Que são histórias que existem, como disse a Natália, só que muitas vezes estão escondidas ali. E a Eve Sedgwick, que é uma teórica queer, que eu gosto bastante, ela diz isso, que a gente tem uma história em fragmentos mesmo, né? São como cacos que a gente vai remontando dessas histórias. E acho que esse sempre foi um desafio, né? De visibilizar, de poder buscar essas histórias, reconstruir e ter espaço para fazê-las circular. E eu acho que a gente está num momento, apesar do momento muito ruim do país, né, muito crítico desse ponto de vista, de aumento, né, de discursos de ódio, de naturalização de violências, eu acho que a gente também vive um processo muito interessante de ampliação dessas vozes, né? Então,
eu acho que só esse espaço na Bienal, acho que é muito a prova disso, né? A gente, há poucos anos, a história, né, que chamou a atenção na Bienal era justamente a tentativa de censura do Crivella por conta de uma publicação de história em quadrinho de um beijo gay. E isso voltar à Bienal e ter essa visibilidade, esse espaço, né, de outras mesas que aconteceram também, eu acho que isso mostra que há muita coisa sendo feita, né? Acho que tem muito pela frente, eu acho que tem desafios aí, né, de expandir para áreas cada vez mais diversas, né, porque temas de gênero, de sexualidade, eles são transversais, né? Eu sou no direito, na sociologia, mas tem gente que está em outro, no campo da educação, como a Letícia, ou na literatura, enfim. Eu acho que a gente tem um desafio de transversalizar mais isso. Eu acho que há um desafio também de tirar mais, né, desse eixo Rio-São Paulo, a gente conseguir, né, acho que como disse o Amiel, descolonizar do ponto de vista, né, do norte para o sul global, mas também pensar no Brasil, né, realidades de outros lugares que saiam do eixo Rio-São Paulo, que a gente sabe que tem uma facilidade maior em conseguir fazer circular e as informações. Então, acho que esses são alguns desafios ainda pendentes, mas acho que a gente está caminhando bem, assim. Eu acho que esses espaços estão sendo cada vez mais desbravados e é bem interessante ver isso atualmente. Então, eu acho que o grande desafio é começarmos a contar histórias que nos permitam sonhar. A mídia, a literatura constantemente explora demais as nossas dores, né? Quando eu me tornei a primeira professora de uma universidade piauiense travesti, os repórteres o tempo todo me perguntavam o que eu havia sofrido, qual foi a pior cena de transfobia que aconteceu comigo. É constantemente essa ideia de ter que explorar a nossa dor, de que a gente tem que abrir a ferida e mostrar, porque é isso que vende, é isso que dá publicidade, e as pessoas não querem mostrar que eu sou uma travesti doutoranda, que eu sou uma travesti professora, e que não necessariamente eu quero falar das minhas dores, né? Eu quero que a gente comece a contar histórias que permitam que outras travestis pretas possam se ver professoras, possam se ver no Senado, na presidência da República, por que não? Acho que a gente, dentro do feminismo negro, tem sempre dito que quando a situação estiver muito boa para mulheres negras, a gente vai estar caminhando, né, para um outro formato de sociedade. E aqui, em diálogo com o feminismo negro, eu incluo, quando a gente estiver tensionando as dimensões das travestilidades negras, entendendo essas potencialidades, né, que nos permitam mesmo cada vez mais ocupar esse espaço. Nós estamos ocupando, né? Nós temos Erika Hilton como a mulher mais votada na maior capital do país, né? Então, por que a gente tem que ficar o tempo todo, não que a gente não possa contar as nossas dores, mas isso precisa deixar de ser o foco. Eu acho que o foco é contar histórias que nos permitam sonhar e ir além. Eu sou o sonho mais louco de Chica Manicongo, de Madame Satã, e eu estou construindo algo que com certeza possibilitará que outras irmãs minhas cheguem em espaços que eu jamais posso chegar, mas elas irão chegar, e eu fico feliz de fazer parte dessa história. E é muito interessante pensar que esse debate na literatura ainda é um dos lugares que eu acho mais progressistas, assim, porque se a gente for para o audiovisual, meu Deus, né? Tipo, TV aberta, mais difícil ainda, né? Então, quando a gente bota em livros, né? Eu acho que a gente está conseguindo ainda ganhar muita coisa na literatura que não tem em outros meios de comunicação, né? Em outras áreas culturais. Bom, cada livro aqui, né, cada obra é muito individual e muito particular. Então, eu queria perguntar alguma coisa específica para cada um sobre o seu trabalho. Vou começar com a Amiel aqui. Amiel, você participou de um livro, né, com um artigo no Tem Saída, né, saídas para pensarmos, né, sairmos desse horror, enfim, desse momento difícil para a comunidade LGBTQIA+. O movimento intersexo, a comunidade intersexo, realmente é uma letra que, assim, eu não tenho muitos livros, eu não vejo representatividade, eu não vejo um debate no audiovisual, na novela, ou nos filmes. Então, realmente parece a letrinha que, ué, mas o que é isso mesmo? Não, mas quem são essas pessoas? Onde elas estão? E aí, como o livro que você participou é um Tem Saída, eu queria que você compartilhasse com a gente que problemáticas que as pessoas intersexo passam,
que não estão contadas, que as pessoas não sabem, né? Quando eu fui ver, por exemplo, da mutilação genital de bebês intersexos, eu falei, o que é isso? Acho até que você que me contou naquela festa lá atrás no Rio. E eu falei, mas o que é isso? Meu Deus, passam por isso, né? Então eu queria que você compartilhasse com a gente o que não está sendo dito sobre as pessoas intersexo, né? Claro, uma pergunta, imagina, 1000 portas, né? Mas que você trouxesse talvez as principais bandeiras, as principais reivindicações que o movimento, né, tem tido agora. Uma coisa importante que eu acho que a gente tem que lembrar é que como a Letícia, a professora Letícia falou, nós estamos aqui. Só que o problema é, nós estarmos é uma coisa, mas chegarmos é diferente. E eu acho que o movimento intersexo, ele tem um grande desafio. O maior desafio dele é ser conhecido primeiramente. A sociedade precisa conhecer sobre nós. E antes de responder a sua pergunta, eu vou lembrar algo. O Brasil já ouviu falar de intersexualidade. Sabe quando? Numa novela, lá em 1993, né, a personagem Buba, né, na novela Renascer, ela foi apresentada ao Brasil. E claro, naquela época, né, se entendia que essa pessoa era uma pessoa que podia ser, por exemplo, sei lá, uma pessoa gay, uma pessoa, né, porque naquela época ainda não se entendia muito a pluralidade, tanto que o nome que hoje a gente não gosta, que é o nome hermafrodita, né, se usava como xingamento na época da novela. Então, quando você não gostava de uma pessoa, você chamava de hermafrodita, né? E a novela, ela mostrou um lado nosso, que é o lado da pessoa saber da sua questão intersexo, mas lidar com a sociedade, sabendo que a sociedade não sabe quem ela é. Ela se colocar dentro da sociedade é um desafio. E o movimento intersexo luta contra a mutilação genital intersexo, porque é dar a oportunidade da pessoa intersexo existir realmente. Porque quando você fala de mutilação genital em bebês, para tentar localizar essa pessoa dentro de um gênero, você está falando de que essa pessoa então não existia, mas aí através do médico, né, e do bisturi, você passa a existir. Mas é um existir entre aspas, porque essa pessoa, ela caminha pelo segredo e pelo silêncio. A medicina não vai contar para ela que ela é intersexo, porque o nosso direito, o direito que nós buscamos é o direito à verdade. A medicina começar a falar para a pessoa intersexo que ela é intersexo, o que é intersexualidade, e ela se entender não mais localizado dentro do que entende como masculino ou feminino, mas sim como uma pessoa intersexo. E entender como que eu posso me colocar dentro da sociedade, não sendo como ela acha que eu deveria ser. Eu acho que esse é um outro desafio. E um desafio junto à mutilação genital intersexo é que, aliado à questão de localizar, você tentar colocar, então, hormônios, né? Você dá hormônios forçados para aquela criança, de uma forma de dizer que é uma vitamina para você crescer, porque você é muito pequena ou muito pequeno. Foi assim que me falaram. Então, eu entendi que para eu crescer, eu precisava tomar hormônio, para que, não hormônio, né, mas vitaminas, como eles falavam, para que eu pudesse aparecer. Mas esse aparecer era um aparecer que, na realidade, nunca foi aparecer como intersexo.
é um aparecer para ser o que a sociedade acredita que deva ser. Masculino, feminino, homem, mulher, né? Então, eu fico a pensar que o maior desafio da sociedade brasileira, ao olhar a questão intersexo, é perceber que a intersexualidade existe. Não é uma coisa que eu preciso me localizar dentro de um sistema que a sociedade acha que eu devo estar, para que não exista. O que eu sempre digo é o seguinte, que a sala de cirurgia, né, aquela sala fria, com uma mesa de metal, é aquele lugar em que nasce a intersexualidade e que morre a intersexualidade. Porque nasce a criança intersexo ali e você dá um jeito, já encerra. Então, acabou, não precisa discutir mais. Nem sei o que é. Essa pessoa é intersexo? Não, imagina. Então, eu acho que o desafio nosso maior é parar a mutilação genital. Nós temos a existência e o direito à verdade e à integridade corporal. A medicina precisa mostrar para nós que nós não somos uma anomalia. Nós, na realidade, somos pessoas como vocês que estão sentados aí. E pode estar no meio de vocês pessoas intersexo que nunca tiveram a ideia de que sejam intersexo. Então, o nosso maior desafio é ser e aparecer de verdade. Eu imagino o tamanho do desafio, né? Porque quando a gente fala de falar sobre histórias LGBTs para adolescentes, já é um problema. Para criança, né? Literatura infantil, até o Deco Lipe está aqui, que tem um canal de literatura infantil, já é deixem as nossas crianças em paz. Com bebê, parece que vai realmente aumentando esse desafio. Bom, fico pensando também... Agora vou pular, porque se for na sequência vai parecer Cats, que vai um gato na frente, e aí a pessoa já fica, meu Deus, até chegar na última. Então eu vou bagunçar essa ordem. Queria falar com a Letícia, porque a Letícia escreveu um livro chamado Transfeminismo, que é muito bom, muito bom. Nossa, eu tive uma aula lendo, não é à toa que é a professora que escreveu. Foi muito interessante e é uma pauta que eu vejo muito nas redes sociais. Feministas radicais que excluem e propagam o ódio e o preconceito contra mulheres trans e travestis. E você escreve um livro onde você fala da importância do feminismo também ser pensado do ponto de vista das travestis e de mulheres trans. Então, eu queria que você compartilhasse para a gente também que debate é esse para quem está por fora. Mas espera aí, por que as feministas radicais excluem mulheres trans? O que elas estão falando? Como isso é possível, né? E, ao mesmo tempo, a importância de você trazer esse debate, né? Que é, talvez, uma história não contada, né? Ou o que vem pela frente é a gente falar sobre isso. Então, o transfeminismo é uma construção coletiva de várias irmãs trans que me antecederam e que eu tenho a honra de também compartilhar esse momento histórico com algumas, como Jaqueline Gomes de Jesus, Sara York, Meg Rayara, Dodge Leal e tantas outras irmãs trans, né, que estão comigo nessa construção. O que eu fiz no livro foi tentar sintetizar essas ideias que estão circulando, né, pensados a partir das experiências majoritariamente de travestis e transexuais, né, de mulheres transexuais e travestis, mas o transfeminismo ele é aberto para as pessoas trans de modo geral. Isso, inclusive, inclui homens trans e pessoas não binárias, né? Na obra, o fato de eu dar um tom maior para mulheres transexuais e travestis é porque é de onde eu estou me localizando, são as pessoas que eu tenho mais contato, inclusive são as pessoas que têm produzido com maior intensidade. Eu sempre falo
falo para as pessoas não binárias, para os homens trans, né? Vocês precisam abraçar o transfeminismo, falar do transfeminismo e construir o transfeminismo desde a realidade de vocês, porque esse não é o meu papel, não é que não seja o meu lugar de fala, porque isso é um equívoco. Eu posso falar do transfeminismo para homens trans e para pessoas não binárias, né? Mas é muito interessante que essas pessoas possam trazer as suas pautas. Então, o transfeminismo, ele é para todas as pessoas trans. E ele é transfeminismo porque ele dialoga criticamente com o feminismo. É por isso que no livro, no primeiro e no segundo capítulo, eu tenho um trabalho meio que genealógico da categoria de gênero, para a gente entender como emerge a categoria de gênero e como essa categoria, ela nos possibilita incluir travestis e mulheres transexuais dentro da dimensão do feminismo. Uma vez que a gente tem uma sigla muito extensa e que parte dessas identidades que estão nessa sigla estão lá por uma dimensão de orientação sexual. Travestis, transexuais estão dentro da sigla por uma questão de identidade de gênero. E gênero tem sido uma importante categoria do feminismo. Por isso que travestis e transexuais entenderam a importância de negociar, de disputar com os feminismos também, porque para mim feminismo é um lugar de disputa. E aqui quando a gente fala disputa, não significa dizer que a gente vai se degladiar. Todo movimento social, todo movimento teórico e acadêmico envolve relações de poder. Então, se nós queremos ser inseridas nesse lugar, a gente precisa estar preparada para disputar. Mas, ao contrário do que as feministas radicais fazem, o lugar do transfeminismo não é favorecer ataques rasos e ataques, inclusive, sem nenhum pingo de ética ou educação. A gente precisa fazer isso do ponto de vista teórico e acadêmico. Então, eu discuto com outras feministas, inclusive feministas lésbicas, feministas negras, feministas decoloniais, e a partir desses diálogos com outros feminismos, eu aponto a importância da categoria de gênero e de como nós devemos romper com esse essencialismo, essa naturalização da identidade de gênero que ainda é muito forte, que é o que as feministas radicais fazem, né? Quando você atrela, é extremamente problemático você atrelar uma categoria que é cultural, que é histórica, e atrelar essa categoria exclusivamente a uma dimensão biológica. O que nos faz mulher não é uma anatomia, não é apenas uma anatomia. Não significa dizer que a anatomia não participe desse processo. É muito diferente. Então, a anatomia ela também tem um lugar, mas esse lugar não pode ser naturalizado. Existem discursos médicos, discursos políticos, que vão determinar esse binarismo a partir de uma questão que é biológica. Então, a gente precisa analisar criticamente essa discussão, né, para possibilitar o rompimento desses binarismos. E é isso que o transfeminismo faz. Eu sempre costumo pontuar que a crítica mais contundente que o transfeminismo faz é o rompimento com a naturalização da categoria de gênero, que é muito comum, inclusive quando a gente fala, por exemplo, que mulheres menstruam. Existem homens trans que menstruam. Quando a gente fala isso abertamente, a gente está naturalizando a categoria mulher. A gente fala, mulheres podem gestar, homens trans também estão gestando. Então, a gente está naturalizando a categoria mulher. Isso está em vários discursos nossos. Em vários momentos que você ouve feministas lésbicas, feministas negras, você percebe que, apesar dos esforços, elas acabam operando com a categoria mulher numa perspectiva naturalizante. E aí, a gente que é transfeminista está lá para chamar a atenção. E não apontar o erro e dizer assim, você está toda errada. Assim, irmã, vamos dar uma entendida aqui nessas questões de gênero, vamos ampliar. E eu gosto muito de citar outras irmãs feministas para que a gente possa dialogar, né? Ou seja, aqui ninguém está querendo colocar ranking de opressão. Eu não estou aqui fazendo fala para dizer, vocês têm que entender que nós, travestis negras, somos as que mais sofremos. Não existe hierarquia de opressão. A Audre Lorde já apontava isso. A gente precisa entender que nós temos opressões que são completamente diferenciadas umas das outras. Não significa dizer
dizer que a minha dor é maior do que a sua, mas ela é diferente. Então a gente precisa entender que a política que você precisa acessar é diferente da política que eu quero acessar. E que muitas das políticas que eu preciso acessar estão sendo discutidas dentro do campo do feminismo. Então a gente precisa disputar com o feminismo, né? Então tem muitas questões que a gente poderia falar, né, Felipe? Mas temos convidados maravilhosos aqui, né? Então a gente tem que fazer essa palavra circular. Mas o transfeminismo é esse espaço de congregação. Eu dei uma entrevista esse ano e para mim o feminismo é isso. O feminismo, o transfeminismo é um lugar onde a gente precisa gritar. Mas a gente precisa parar de achar que o grito precisa ser maior do que o do outro. A gente precisa produzir gritarias epistêmicas. A gente precisa gritar todas juntas e ouvir as nossas vozes dentro dessa gritaria. A gente não precisa desse espaço onde sempre uma tem que gritar mais alto do que a outra, onde um grito precisa ser mais importante do que o outro. A gente pode gritar juntas e se entender dentro dessa gritaria. Eu vou entrar num papinho aí que você acabou de falar, da questão do transfeminismo ser também para homens trans, né? E eu me entendo como transmasculino, transmasculine, e eu vejo uma coisa muito interessante com essa coisa da essencialização, né? Quando, acho que foi o STF que fez, no dia da LGBT, dia 28 de junho. Que criminalizou? Eu acho que foi. Que colocou a palavra parturiente, que o homem trans poderia ser aceito, né, dentro do lugar lá de você gestar, ter filho e tal, vai lá ter filho, e aí a palavra parturiente foi colocada. E eu achei interessante isso, porque está tirando essa essencialização. Eu não vou mais falar de grávida, eu vou falar de parturiente. Então, vamos tirar isso aí. E é isso mesmo. A necessidade que a gente tem de romper, né, é muito importante. Certíssimo. Palmas, por favor, pode bater. Agora eu vou jogar para o Samuel, porque quando a Letícia fala, né, de pensar o feminismo trans dentro do feminismo, eu acho que o seu trabalho também, o seu livro, traz uma outra questão de um recorte racial, de um recorte religioso, de um recorte fora do grande centro urbânico, periférico. Então eu queria que você compartilhasse com a gente de onde surgiu a ideia do projeto Guardei no Armário, que, né, é o seu canal no YouTube, depois virou livro. Por que transformá-lo em livro? E se você acha que ainda tem coisas que estão guardadas no armário, que acha que precisam sair para todo mundo? Bom, eu vou começar do final para o começo. Eu acho que tem coisas ainda guardadas no armário. E tem algumas coisas que eu soltei agora, no mês passado. Lancei um curta-metragem também com Guardei no Armário, junto com Maria Estélia Filmes, chamado A Cor do Voto, para a gente mudar a realidade que a gente vive hoje nesse país. Tem 56% de população negra declarada e que os seus governantes não são pretos. E aí a gente tem um apagamento histórico da sociedade, enquanto pessoas pretas aqui no Brasil, de não entender que em África a sexualidade não era tido como tabu. Nem em 1500, por exemplo, quando o Brasil estava trazendo pessoas escravizadas para cá. Entender que quando os portugueses chegam no Brasil e encontram indígenas, também não tem essa separação de gênero e sexualidade. E entender que povos pretos, na verdade, os povos não brancos, têm um entendimento tão plural sobre sexualidade que a gente não tem acesso. Então, quando eu comecei a escrever o Guardei no Armário, na real começou com um blog no Tumblr, que eu contava minhas histórias, porque eu cresci numa igreja evangélica, Congregação Cristã no Brasil, tocava violino, nem short eu usava, nem camiseta regata, mal podia sair para
para ir para festa, para cinema. Então imagina como que era a minha concepção de vivência. Para vocês terem uma ideia, eu conto aqui no livro, a televisão foi entrar na minha casa quando eu tinha 7 anos de idade. Primeira vez que minha mãe e meu pai foram para o cinema, eles já tinham mais de 40. Então, é uma única fonte de informação que está reduzida à igreja e à tradução daquele líder religioso em cima dos seus fiéis. E quando você tem, dentro de uma sociedade construída para que pessoas pretas não tenham acesso à sua cultura, à sua ancestralidade, à sua história, de onde seu povo vem, é muito fácil manipulá-los. Eu cresci desde muito pequeno, assim, tipo uns 6 anos, minha memória mais antiga, questionando a minha sexualidade. Eu falo que desde os 6 anos até os 23, que foi quando eu saí do armário, eu tinha uma única oração, que era que Deus me aniquilasse, que eu não ficasse vivo, ou que eu acordasse outro dia heterossexual. Nada disso aconteceu e a prova que Deus existe é que eu estou aqui. Porque por amor eu escrevi o livro para tentar fazer com que outras pessoas não passassem pelo que eu passei. Então eu começo a escrever o blog. Do blog, um amigo meu falou, por que você não pega o dinheiro que você está juntando para fazer um intercâmbio e faz um livro? Fiz 2 primeiras edições de forma independente, a terceira agora pela editora Paralela, e o plus dessa edição é que ela junta a comunidade que eu fiz dentro do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube também chamado Guarda no Armário, que eu entendendo que a minha história não é única, que a história do LGBT no Brasil não é única, eu entendo que a gente precisa ouvir outras histórias. Porque imagina eu, uma criança preta, não me vê em revista, não me vê como protagonista na TV, não me vê representado no mercado, e o único lugar que é permitido me ver como igual é em Cidade Alerta, em páginas policiais, ou levando 80 tiros aqui no Rio de Janeiro. Então, quando você traz numa perspectiva de amor, de entendimento da sua própria existência, porque foi minha trajetória, minha jornada, para tentar me encontrar. Eu peço para que quem não é preto se coloque no lugar de uma pessoa preta num Brasil racista. Agora, se coloca no lugar de uma pessoa preta LGBT, periférica, num país racista, misógino e que tem uma cultura de apagar as pessoas que não nascem no centro. Eu acho que eu ter chegado na Paralela, ter chegado a escrever um livro, faz com que outras pessoas também consigam, ou pelo menos tenham a expectativa de fazer o mesmo. Porque esse livro não é sobre mim, não é sobre somente as histórias que estão sendo contadas aqui. É sobre um Brasil que foi apagado. Chicamani Congo, ela viveu em 1500 e pouco. Ela já estava aqui. O primeiro caso de crime LGBT-fóbico no Brasil foi contra uma pessoa indígena, sabe? E a gente precisa entender que na linha de frente sempre estiveram travestis, pessoas trans e pessoas não brancas. Somos nossos corpos que servem de escudo para que todas as POCs possam existir. Então, ler livros de pessoas não brancas, ler livros de pessoas que não fazem parte do que nós temos como padrão, é entender que o Brasil é muito maior do que a gente imagina. E quando a gente entende esse Brasil, a gente entende por que tem que ter políticas públicas. É aqui que eu falo. Se não fosse políticas públicas de inclusão, eu não teria sido um dos primeiros da minha família a me formar na faculdade. Eu não teria sido um dos primeiros da minha família a escrever um livro. Eu não seria um dos primeiros da minha família a estar aqui hoje na Bienal, que eu sempre sonhei estar, e hoje eu estou como autor. Então, isso não é sobre mim. É como eu falei uma vez para uma amiga minha, eu tinha saído uma vez com ela, fui para um passeio, e eu sempre falo no plural. E ela, sem entender o que é falar no plural, ela falou assim, não, Samuel, eu não estou entendendo, você sempre fala nós, quem está aí com você? Aquelas coisas, né? Tem mais alguém aí com você, não sei o quê? Aí eu falei assim, não, é que a minha filosofia é africana, eu só sou porque nós somos, eu não tenho como falar de mim aqui, sem falar do que veio antes, de quem está me dando apoio agora. E é toda uma comunidade. Sabe, eu estou aqui representando meus ancestrais e meus descendentes. É por ele que eu escrevo. É isso.
Eu amo porque essas falas até agora mostram o quanto a gente precisa ouvir ainda tanta coisa, né? Bom, Natália, você com seu jeito fofo de ser histórias leves e felizes, acabou de lançar um livro chamado A Extinção das Abelhas, que é uma distopia, de uma certa maneira. De uma certa maneira eu digo porque ela é muito tragicamente possível em algum lugar também. Mirei na distopia, acertei na realidade. É isso, é isso. Eu queria que você falasse pra gente, quando a gente pensa, né, meu Deus, o que virá, para onde estamos indo, você dá pra gente uma distopia e que é muito próxima e debate coisas muito próximas do que a gente está vivendo, né? No seu livro, um apresentador é eleito presidente do Brasil, no seu livro, o meio ambiente vai de mal a pior, e no seu livro até lésbicas e homens trans também são caçados, né? Por um jogo que parece divertido e é divertido para quem, né? Esses corpos sendo mortos. Eu queria que você contasse pra gente de onde surgiu esse processo, da inspiração real realmente dele e por que a escolha de problematizar o agora pensando um futuro pior ainda, né? Bom, eu primeiro queria dizer que para um livro estar aqui demora muito tempo. Então eu comecei a pensar esse livro em 2016. Até esses dias eu dei uma olhada no meu telefone e tinha uma gravação lá. E na minha gravação dizia assim, puxa, eu quero escrever um livro em que eu tente falar de colapso, mas assim, uma ideia ainda muito confusa e tal. Lá em 2016, ouvi meu próprio áudio, olhei uns caderninhos lá. Mas eu queria isso, eu queria falar... E 2016 é muito emblemático. 2016 nós temos o golpe, depois de 2016 nós temos uma série de questões políticas, né, que foram se afunilando. Eu escrevi para o jornal de 2000 eu morava no Rio Grande do Sul, né? Escrevi no jornal de 2016 a 2018. As coisas pioraram muito até 2018, na pré-campanha do Bolsonaro. Eu fui ameaçada de morte, foi uma coisa bizarra, horrível. E tudo isso foi se construindo na minha cabeça, assim. E nos meus livros eu sempre tento colocar personagens marginais, digamos assim, né? Ou que são vistos como marginais. Então, no meu livro, os personagens são 40 mais, personagens lésbicas, 40 mais, 60, por aí. Numa das críticas do livro, inclusive, dizia que o livro não tinha homens. É mentira, os homens só não são o centro das atenções, assim, no livro. Mas, sempre que me perguntavam, né, você quer escrever histórias de lésbicas, né? E eu falei, não, eu quero escrever histórias com lésbicas, lésbicas pagando boletos, lésbicas no fim do mundo, eu brincava. E aí eu fui escrever uma história de lésbicas no fim do mundo. E eu queria problematizar essa ideia de colapso, né? O que é o colapso? O que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em colapso? Porque, para mim, a gente vive uma série de colapsos há muito tempo, né? Inclusive o colapso do nosso próprio desejo, porque a gente vive tão esmagado, e eu acho que nos últimos anos, com essas pressões políticas e opressões políticas que a gente tem vivido, a gente vive tão mais pela urgência de conseguir pequenas coisas, ou pela opressão até de cenas, porque a segunda parte do livro é basicamente notícias de coisas que aconteceram nos últimos anos. E eu fui juntando tudo isso e pensei, meu Deus, é o apocalipse. A gente está vivendo o fim do mundo já aconteceu em 1500, o fim do mundo já aconteceu muito antes em outros continentes, o fim do mundo vem acontecendo todos os dias e a gente não está se ligando, né? Tem gente falando sobre isso, tem gente berrando sobre isso, e falta, né? E falta uma discussão, falta coletividade. Então eu queria escrever sobre isso. Esse era o meu desejo quando eu pensei na Extinção das Abelhas, que é a história da Regina e da Guadalupe, né? Mãe e filha, que vivem em tempos diferentes são dois eixos temporais assim no livro, e a Guadalupe vive num futuro muito próximo, e eu realmente em 2016 pensei em escrever uma distopia. E quando eu chego em 2020, pré-pandemia, e entrego esse livro, o livro está assustadoramente real, assim. E
É assustador ler. Para quem não leu, é muito assustador ler. E principalmente na hora que você faz as notícias, você vai assim, ué, isso podia estar no jornal. Isso estava, as coisas estavam, eu recortei, eu fiz recortes de jornal. Tem coisas que eu ficcionalizei, mas algumas coisas são mesmo notícias de coisas que aconteceram, assim. Né? E a saída, pegando agora o livro do Amiel, porque o seu livro também não acaba, quer dizer, não vou dar o spoiler total, mas você mostra um norte, você dá Sim. Não é um livro derrotista, você não acaba falando, meu Deus, realmente o mundo acabou. Eu acho que era um compromisso, já que eu estava pensando na ideia de colapso, já que eu estava propondo novas coletividades para enfrentar, né, esse fim do mundo que a gente vem vivendo, a ideia era essa, né? Como que a gente vai enfrentar isso? Como que a gente vai atravessar esses colapsos? Porque tem algumas coisas que precisam realmente colapsar para que outras surjam. E a ideia de outras coletividades, outras formas de vida, outras formas de olhar para a natureza, outras formas de olhar para os nossos corpos, de olhar para a ideia de família, né? O que é uma família, afinal de contas, né? Isso é discutido no livro. Então, eu não queria terminar de forma derrotista, eu queria terminar com alguns unidos de futuro, vamos dizer assim. E Renan, você, professor, você tem 2 livros que eu já li. Um é a História do Movimento LGBT no Brasil e agora Contra a Moral e os Bons Costumes, onde você traz à luz, né, a repressão à comunidade LGBT na ditadura. Um recorte que a gente também não escutava falar. E a primeira coisa que eu pensei, pensando sobre a sua obra e essa mesa, né, é o que vem pela frente, que histórias precisamos contar, e você vai para trás. E você pensa o que ainda não foi contado, né? Então, talvez a história que a gente precise contar, talvez seja a nossa história que a gente não conhece, né? Por que essa vontade e esse seu trabalho muito forte, assim, de resgatar, de fato, né, a nossa memória brasileira, né, da comunidade LGBT? Eu acho que é uma excelente questão, Felipe, porque de fato falar desse passado, né, é muito difícil dissociar o que é esse momento do que a gente está vivendo, né, desse presente. Esse livro, na verdade, ele é fruto de pesquisas que eu venho fazendo desde a época da Comissão da Verdade, que eu assessorei começo dos anos 2010, 2011, 12. Depois virou objeto também do meu doutorado, da pesquisa do doutorado. Então, foi um processo de pesquisa, né, de compilação de várias fontes historiográficas, né, de acervos públicos, arquivo aqui do Rio de Janeiro, o arquivo público, o arquivo nacional, o arquivo público de São Paulo, fontes de imprensa também, para tentar descobrir o que aconteceu nesse período. Porque a gente, quando fala de ditadura no Brasil, e hoje a gente vê discursos até negacionistas, né, e pedido de AI-5 e uma série de discursos que tentam rever, né, essa história, mas a gente sabe que é um período de muitas violações de direitos humanos, né, um período de muita violência praticada pelo Estado brasileiro e legitimada pelo Estado brasileiro, e que, de alguma maneira, afetou grupos da sociedade de modos distintos também. Então, a ideia do livro foi justamente tentar contar essa história e descobrir como que essa comunidade LGBT vivia, né? Num período que, lá fora, nos anos 50, 60, era um período de contracultura, né? De uma juventude rebelde questionando papéis de gênero binários, questionando a questão do corpo, do prazer, direito ao prazer. E aqui no Brasil, né, a gente estava vivendo um período justamente de uma ditadura que fechou as possibilidades, né, as liberdades, as possibilidades de expressão, de vida e assim por diante. Então, nesse livro o que eu faço é justamente, de alguma maneira, rastrear essas histórias, né? Então, pegar histórias que eu fui escavando nesses documentos, garimpando mesmo, né, para poder, de alguma maneira... É muito difícil a gente fazer um panorama completo do que foi, né, porque de fato é um regime que teve efeitos muito perversos na sociedade brasileira como um todo, mas a ideia do livro é passar por análise desde operações policiais, né, de violência nas cidades, pessoas que eram detidas arbitrariamente, torturadas, pessoas que eram extorquidas, a ideia de dessexualização dos espaços públicos, né, nas grandes cidades, então a tentativa de tirar as pessoas, né, de áreas de visibilidade, guetificar a comunidade LGBT, colocar dentro de guetos,
estigmatizando mais. Mas também analiso muitos casos de censura de escritoras lésbicas, de escritores, de pessoas que compunham músicas, de cinema, filmes que foram censurados, peças de teatro. A gente fala muito de censura política no Brasil, num sentido mais estrito, né? Mas a gente tem uma censura moral muito significativa também nesse período, né? Que não era porque falava do Marx, do Che Guevara, mas é porque falava de sexualidade feminina, porque falava de lesbiandade, né? Porque falava de homossexualidade, de modo mais geral. Então, são histórias que eu vou tentando trazer, né? Mas não só nessa dimensão da repressão, acho que é uma preocupação também desse meu trabalho, que é mostrar também a história da resistência, que eu acho que essa precisa ser reconstruída sempre, cultivada, celebrada, porque é justamente nesses momentos adversos também, né, e aí eu conto isso num dos capítulos do livro, que surge o movimento LGBT organizado, né, na década de 70 no Brasil, e também jornal como Lampião da Esquina, que é um jornal super importante desse período. Então, eu acho que isso é muito importante para hoje, né, também, para nos dar essa esperança hoje, porque o livro foi tendo um outro sentido e alcance, né, na medida em que eu fui trabalhando esse material, escrevendo, reescrevendo no processo de edição do livro, a conjuntura do Brasil foi se tornando também assustadoramente semelhante ao que era, né, assim, falar de ditadura e falar de LGBTfobia, né, virou algo da ordem do dia, assim, né, no Brasil. Então, isso acabou dando uma atualidade para o trabalho, mas eu acho que se os discursos são muito parecidos, às vezes lendo o livro você fala, nossa, isso aqui poderia ter sido dito pela ministra Damares ontem, né, e foi dito em 1970 pelo Buzaide, pelo ministro da Justiça, da época mais dura da ditadura brasileira. Mas eu acho que se tem essa dimensão de uma semelhança que é assustadora, eu acho que também, por outro lado, tem muita diferença do nosso lado, que é o lado dessa resistência. Acho que hoje a gente tem um movimento LGBT que é muito mais plural, que é muito mais diverso, que é muito mais capilarizado, que se expressa na conquista de políticas públicas, de direitos, de cidadania, né, de produção literária, bibliográfica, de histórias que estão sendo contadas no audiovisual, né, enfim, eu acho que a gente tem um cenário que, nesse sentido, do nosso lado é muito diferente, e por isso que eu acho que a gente consegue, apesar, né, da diversidade, das violências, eu acho que a gente consegue, né, levantar essa bandeira de ditadura nunca mais, né, de uma sociedade que seja de fato inclusiva e democrática. E é muito interessante, porque, de fato, se a gente não sabe de onde a gente veio, né, e como a gente é carente, porque eu fico pensando, quando eu leio esses livros, né, eu falei, meu Deus, ninguém nunca me falou sobre isso. É uma sensação de que educação a gente tem, que cultura a gente consome, né? Por que a gente não está nesses lugares, né? Por que eu só sei de Stonewall, mas não sei do Ferros Bar que aconteceu, né? O que é a Operação Tarântula, né? Eu lendo o livro eu falava, ué, mas a polícia de São Paulo fez isso? Ué, mas isso saiu no jornal? Ué, mas isso era tão oficial assim, né? Porque às vezes, teve uma repressão, parece um pouco genérico. E não, era da ordem do dia, era tipo, estamos ali bebendo na São Salvador em Laranjeiras, vinha a polícia, pegava viado, pegava travesti, batia, prendia, levava para delegacia, ficava 10 dias lá, e você fala, mas não faz sentido, como assim, né? Então, eu acho muito importante todos os trabalhos aqui, e achei mais interessante ainda, porque quando a gente fala de que histórias ainda faltam serem contadas, né? A gente tem uma mesa onde tem uma que escreve ficção e obras de não ficção também, né? Porque também são histórias, também tem muita coisa para ser contada, até para a gente poder criar e continuar resistindo. Bom, a gente tem ainda um tempinho e agora eu sei que tem microfones? Tem microfones que vão aparecer. Se alguém quiser fazer uma perguntinha, por favor, façam. Senão a gente vai ficar vendido. Já tem ali, o microfone vai chegar. Já tem ali, já tem aqui. E podem beber água também os convidados aqui, gente. Boa noite. Boa noite. Eu sou professor da rede municipal e de ensino do Rio. E eu acho que um vespeiro muito grande é a gente falar sobre LGBTfobia, né? E quais são os caminhos que a gente tem que traçar, assim, todos podem responder isso, para a gente ter uma educação mais inclusiva e diversa? O microfone até caiu. Eu levei até um susto aqui. Obrigado pela pergunta. Alguém quer responder, por favor?
Samuel? Bem rapidamente, tirando o Bolsonaro. Acho que começa por aí. A gente precisa sempre entender, né, que não é crime falar sobre essas questões na escola. Há um discurso conservador, direitista, que tenta o tempo todo criminalizar isso, mas o STF já entendeu que isso poda a nossa liberdade de expressão e mais, a LDB, que é a legislação educacional vigente, né, ela nos garante liberdade de cátedra, né? E, inclusive, escolha da tendência pedagógica, da abordagem metodológica que a gente deseja seguir. O que não significa dizer que a gente não vá sofrer repressão por isso, infelizmente. Então, é muito importante que, inclusive, eu tenho pensado um pouco isso, que os sindicatos docentes, eles entendam a gravidade que isso está acontecendo, né? E que os professores e professores possam ser amparados nesse processo, porque é ilegal, é inconstitucional o que está acontecendo. Esse tipo de limitação ao nosso exercício enquanto professor, professora, né, professores, não tem uma base jurídica que permita, né? Muito se falou quando se retirou a questão de gênero de planos municipais de educação. O plano, ele é uma diretriz orientadora. Ou seja, a gente não faz apenas o que está no plano. O plano, ele nos orienta, mas a gente continua tendo essa liberdade. E é fundamental que a gente também rompa com a preguiça epistêmica, né? Eu vou dar um exemplo muito prático. Você gosta de brownie. Você quer comer brownie? Você vai ter que assistir um tutorial no YouTube. Você vai ter que pegar uma receita. Então, você quer falar sobre diversidade na escola? A gente precisa ler, a gente precisa aprender, a gente precisa se formar nessas questões, né? E às vezes parece que a escola e os professores, né, de modo geral, o corpo docente, está esperando a receitinha mágica chegar lá. E a gente tem que fazer os corre da gente para conseguir inserir. E a gente precisa, inclusive, sistematizar isso, né, de uma maneira muito sensata, né? Então, a gente está construindo essas possibilidades. Existem, infelizmente, essas questões só chegam na escola a partir de pessoas, né, que estão lá na escola, que são interessadas por essas questões. Se não são essas pessoas que encampam essas bandeiras, a questão não chega lá. E está lá. Que, para terminar minha fala, que eu falo demais, sou professora, né, gente? Ninguém quer colocar gênero e sexualidade na escola. Sempre esteve lá. Raça sempre esteve na escola. Essas questões estão lá de um modo normatizante. O que nós estamos propondo é um modo crítico de trabalhar. É isso que eu faço enquanto pedagoga. É pensar abordagens metodológicas para raça, para gênero. É isso que nós estamos propondo. Eu não estou levando porque já está na escola. A minha preocupação é como a gente vai trabalhar criticamente com esses elementos que historicamente fundamentam uma escola que é racista, que é LGBTfóbica, que é machista, né? Então a gente precisa romper com isso. Vamos mais alguma aqui, por favor? Obrigado. Boa noite. Então, acho que a minha pergunta vai em direção ao colega que falou sobre educação. Eu vou falar sobre emprego. Eu trabalho diversidade e empregabilidade. E nesses últimos 2, 3 anos, a gente tem visto um movimento das organizações em falar sobre diversidade. E eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham sobre essas iniciativas, sejam elas marketing ou realmente responsabilidade social. E o que vocês acham, para onde a gente está caminhando ou para onde a gente deveria caminhar com relação à diversidade e cultura organizacional no Brasil? Bom, o trabalho que vem sendo desenvolvido no Brasil em relação à diversidade, para a inclusão de pessoas LGBTs, pessoas negras, PCDs, é uma conversa que ainda está embrionária, né? Eu acho que esse crescimento ainda é pouco, pensando em quantas empresas e quantas marcas e quantos empresários nós temos aqui no Brasil. Porque foi criada uma cultura nacional de não olhar o Brasil real. É isso. O mercado brasileiro não olha o Brasil, olha o dono da marca.
Se o dono da marca quer excluir ou apagar comunidades, tipo, ele faz isso. Só que agora a gente está no momento que muitas dessas pessoas que antes não tinham nem a possibilidade de estar ocupando alguns lugares dentro de empresas, hoje estão dentro dessas empresas. E as empresas estão tendo dificuldades de manter ali o mínimo possível ali entre até gestores e os seus funcionários, ou mesmo dentro da sua diretoria, de entender a diversidade, porque eles não estão preparados. É como a nossa colega falou, é preciso aprender para poder repassar. E não é só um aprender de, eu vou saber o que quer dizer a sigla LGBTQIA+. Não, é como que a minha marca está inserida dentro dessa população. Como que a minha marca ou minha empresa oferece serviços dentro da periferia. É enxergar que periferia tem suas identidades individuais, tem seus costumes, tem sua linguagem. A população LGBTQIA+, tem as suas particularidades. Dentro de cada sigla você consegue tirar várias oportunidades. E aí que vem um detalhe. As empresas não estão fazendo isso porque elas querem garantir um lugar no céu. Elas só estão fazendo isso porque finalmente elas enxergaram o poder de consumo, de compra e de mercado que a população LGBT, a população negra tem. Da cifra de bilhões. O Brasil sairia da crise se focasse na população negra e LGBTQIA+. Posso passar? Por favor. Olá, eu sou Alexander, eu sou bolsista do DIS, Departamento de Direitos Humanos e Saúde da Fiocruz. Além de jornalista, né? E então eu trabalho contando história. Além disso, também conto história porque sou cartomante e astrólogo. A gente vê que a contação de história ela é uma forma muito importante de desenvolvimento da humanidade. E aqui nessa mesa eu queria colocar para vocês o seguinte, né? Está falando de contar as nossas histórias. Eu volto para as histórias infantis. A gente já tem algumas histórias sobre gays e lésbicas, mas e as histórias infantis para criança sobre pessoas trans e principalmente, né, como a Miel falou ali, pessoas intersexo? Como é que a gente pode colocar essas histórias para esse público infantil? Né? Porque a gente começa a falar muito do público infanto, juvenil e adulto, mas e as crianças? Né? Dentro da escola, fora da escola, em vídeos, em livros, como é que a gente se comunica, como é que a gente conta história para essas crianças? Eu não sei quem falou na mesa, acho que foi Samuel, né, falando da sua percepção de sexualidade desde 6 anos de idade, e eu me identifiquei muito com isso, porque a primeira vez que eu me percebi um jovem gay foi com 6 anos de idade, e eu não tive nenhuma história para eu poder me identificar com ela, e mesmo hoje, com todo esse avanço, né, que a gente teve, nós gays e lésbicas, a gente até tem algumas historinhas que a gente consegue se identificar, mas as pessoas trans e intersexo, onde estão essas histórias, né? Então, a literatura ela vai refletir a exclusão dessas pessoas, né? E aí a gente não escuta histórias de pessoas trans em lugar nenhum. Então esse vazio que tem na literatura infantil, ele é um vazio em várias outras histórias, né? A infância é um dispositivo político, a gente precisa entender isso. Historicamente, isso está muito bem posicionado, inclusive relatado por vários outros pesquisadores, né? Desde que a infância ganhou essa categoria de infância, quando a gente começou a apostar na infância, porque antes, quando as crianças morriam, não tinham nenhum investimento nelas, né? A gente só pensava quando na fase adulta, mas desde que a gente começou a entender a potência da infância, por quê? A nossa identidade, ela nunca se completa, mas a gente sabe que muito do que a gente traz marcas da nossa infância. Então, é ali que a gente está mesmo moldando. É um processo de, como Foucault vai colocar, de disciplinarização muito intenso, né? De docilização mesmo da subjetividade da criança. Por isso que é um setor mesmo, um vespeiro, porque as pessoas entendem que ali é um lugar de construção de identidade, né? E aí a gente está tentando construir, tensionar essas questões, porque existem
grandes lacunas, inclusive no modo pelo qual essas histórias elas vão ser contadas. Não é comum que a gente veja livros sobre literatura negra onde o tema central é sempre a violência e o racismo. Eu volto a dizer, a gente precisa contar a história para as crianças onde a pessoa negra ela seja uma rainha. E ela não precisa necessariamente sofrer porque ela é negra, né? Como a Natália também colocou, é muito interessante a gente achar que as personagens, elas não precisam ter a dimensão trans como centro da vida delas, porque é algo importante, em nenhum momento o mundo deixa eu me esquecer que eu sou uma pessoa trans, mas eu tenho uma série de outras coisas que eu vivencio, além da minha transgeneridade, né? Eu também sou terapeuta holística, por exemplo, as pessoas não querem saber sobre como eu aplico reiki, ou por que eu me formei em arte terapia, em reiki terapia, porque o tempo todo as perguntas sempre são: como foi o seu processo de transição? Sua família aceitou? Então, é bom falar sobre isso, mas eu não sou apenas uma pessoa trans, né? E as histórias que a gente pretende contar, elas precisam ter essa complexidade, porque nós somos pessoas complexas, né? Então, o mercado, tanto na questão de DI, de diversidade e inclusão, como na questão da literatura, o mercado editorial tem se ampliado para essas questões e, como travesti, como pessoa LGBTQIAP+, a gente vai fazer o que a gente sempre fez. A gente vai negociar criticamente com esse setor. Então, quer levar a DI para a empresa, a gente sabe que às vezes são ações pontuais, mas a gente vai fazer. A gente vai ter algo em torno também disso que a gente está propondo. Então, ao mesmo tempo que a gente... É uma negociação cruel e às vezes perigosa, porque a gente continua negociando com empresas que fortalecem um sistema capitalista que é baseado, sim, no lucro e na desumanização de outras pessoas. Então, é uma área extremamente complicada, mas existem pessoas que sobrevivem disso e que conseguem, inclusive, ter uma renda bacana e uma dignidade que nunca tiveram como pessoas negras, como pessoas trans, a partir desse processo de geração. Então, a gente precisa fazer essas negociações perigosas com o mercado empresarial, né? Eu também sou consultora de DI, na Nós Somos, então a gente faz essa negociação e é importante, porque a gente sabe que está construindo algo e que está abrindo portas para outras pessoas que literalmente não tem como sobreviver. E a partir dessas ações de DI, elas começam a ser inseridas, né, no sistema capitalista que a gente poderia estar tentando discutir como acabar com esse sistema que desumaniza tanto as pessoas. Queria complementar só falando que existe uma literatura infantil hoje, muito mais do que quando eu era criança, por exemplo. Me veio à cabeça, por exemplo, a Princesa Joana, que é da Janaína Leslão, que é um livro onde a princesa é uma menina trans, né? Então, assim, existe uma literatura e eu com certeza penso os desafios de levar essa literatura para dentro de uma sala de aula com crianças, né? No meu canal do YouTube, por exemplo, os livros, quando eu faço vídeo especial, livros infantis LGBTs, são os únicos que vêm os homofóbicos. Eu falo, meu Deus, como é que ele achou esse vídeo, né? Mas eu acho que eles ou são robôs também programados, ou ficam atrás de caçar problema, né? Então, acho um debate também muito interessante da gente pensar, né? Porque a gente não vira LGBT com 18 anos, né? E de esquerda, e comunista, e maluco. Não, a gente tem infância, né? Tem crianças, a criança viada, tem um adolescente, é claro. E aí, quando a criança vai, mas eu acho que eu sou gay, sei lá. Não, está sexualizando a criança, não fale sobre isso, é viado, deixa as nossas crianças em paz. Ao mesmo tempo, vai ter a festa junina com um menininho de 3 anos fazendo noivinha, com o padre e mutila as crianças, como a Miel estava falando. Então, assim, para serem mutiladas pode, para casar na festa junina pode, mas basta falar que é apaixonadinho, meu Deus, né? Destrói a família. Então, acho que é um ponto interessante para a gente pensar, né, nesse debate. Mas eu sei que tem uma outra pergunta ali, por favor. Boa noite a todos. Eu sou Orquídea, eu sou professor e também artista. E eu queria fazer uma pergunta para a Miel, especificamente, pedindo para a Miel falar um pouco sobre as conquistas do movimento intersexo e uma pergunta mais aberta para todos ali na mesa. Falando um pouco sobre futurismos. A gente hoje, por exemplo, vê alguma coisa sobre afrofuturismo, mas não sei se esse afrofuturismo engloba questões LGBTQIA+,
E o que seria, por exemplo, um lesbofuturismo, intersexfuturismo, transfuturismo, etc. Obrigada. Obrigada. Acho que a gente precisa fazer, como disse a Letícia, colocar as pessoas para sonhar, né? E pessoas intersexo, elas não são uma, como eu sempre digo, nós não somos uma doença, né? Eu não sou aqui, vocês são aqui todos os legais e eu sou a única anomalia nessa mesa. Não, eu não sou a anomalia dessa mesa. E o que eu acredito é que um grande desafio que nós temos para colocar a literatura para conversar e falar sobre intersexualidade é muito uma literatura que converse também com as outras letras. Porque uma pessoa intersexo, ela não é só intersexo. Ela pode ser uma pessoa endossexo, mas ela também pode ser, ela queira ser aquilo que foi colocado, né, pela medicina, ou não. Ela pode ser uma pessoa lésbica, ela pode ser uma pessoa homossexual, ela pode ser uma pessoa trans. Tudo isso passa por uma coisa que eu acho que é muito importante. Um desafio que eu faço aqui é levar as pessoas que pensam, né, a infância, a falar sobre infância, e aí nós estamos falando aqui de pedagogos e pedagogas, né, a conversar com essas comunidades. Porque eu acho que o maior desafio que nós temos não é que essas comunidades sejam conhecidas, mas que se acheguem a essas comunidades. Então, assim, qual vai ser o pedagogo e a pedagoga que vai falar, não só na escola, mas, por exemplo, uma coisa que eu fazia muito na minha terceira série, olha, há muitos anos atrás, eu tinha uma aula que era a aula de ditado, que eu tinha que escrever. E eu lembro que a minha professora, ela sempre levava um livro para essa aula de ditado, e ela lia o livro e você fazia, né? E assim, foi uma aula de ditado como essa que eu comecei a me perceber que eu estava fora do que era esperado para mim. A história, uma história nada a ver. É uma história de um elefante que foi preso num zoológico. Ele vivia muito tempo na floresta. E aí alguém capturou ele e levou ele para uma jaula no zoológico. E ele, junto com os outros animais, resolveu que ele queria escapar dali. E aí o ditado, na verdade, era a história de esse elefante conversando com os outros animais para escapar do zoológico, todos eles juntos. Aquilo falou comigo, porque eu era aquele elefante. Eu estava vivendo uma vida que não era a vida que eu gostaria e eu queria fugir daquela vida. E então, assim, eu acho que, na realidade, falar sobre diversidade é, como a professora Letícia falou, é despertar a criança a sonhar. E eu acho que isso só faz sentido quando alguém que tem uma experiência de trabalhar com criança conversa com a comunidade LGBTQIA+. Vamos construir uma história juntos? Seja uma história de literatura ou um filme, ou um documentário, qualquer coisa assim, sabe? Eu acho que nossa maior dificuldade não é nós sermos e aparecermos, é pessoas quererem chegar a nós e construir algo juntos. Isso é o nosso maior desafio. E eu acho que para ouvir falar de intersexualidade na infância, a primeira coisa que eu acho que seria essencial é aquela criança que sente, como eu me sentia, fora, presa no zoológico, entender, o mundo da floresta é o mundo que eu quero viver. Tá bom,
é isso, entendeu? E vai de livro em livro, de história em história, a pessoa vai se encontrando, ela vai se percebendo. E uma coisa que foi falado pela pessoa que estava ali atrás, eu fiquei pensando assim, só é possível falarmos sobre intersexualidade para as pessoas quando a gente lembra que essas pessoas são plurais. Essas pessoas não são como, é porque aquela pessoa é uma pessoa gay. Nossa, e se ela é uma pessoa gay e ela descobriu que ela é, depois assim, que eu sou uma pessoa intersexo. E aí a pessoa faz links. Por que não? A pessoa só precisa do despertar. O despertar começa com imaginação. É isso. Olha, eu acho que eu estava até conversando aqui sobre futurologia, né? E como que isso tá forte. E assim, tem vários livros, a Lê Santos estava aqui e falou também sobre o livro dele, Afrofuturismo e tal. E eu sempre me pego assim, tipo, o que seria futurologia LGBTQIA+. Eu fico pensando numa sociedade onde que nossos corpos estejam em todos os lugares e eu lembro muito de uma fala, eu não tive a oportunidade de ir no painel que o Obama, quando ele veio aqui no Brasil, ele falou uma frase que eu carrego para a vida. A cura do câncer está na mente de alguma pessoa LGBTQIA+, está na mente de alguma pessoa negra, ou de algum imigrante, ou de alguma mulher que não teve a oportunidade de estar nesse lugar. E na construção de um futuro, eu queria uma inversão, sabe? Que a gente estivesse no poder e nos poderes, não só do país, mas assim, de todas as lideranças, a gente ter pessoas diversas, plurais. Porque aí sim, aqueles que até hoje nos oprimem, vai saber como é que nós trabalhamos. Porque o que eles têm medo é que a gente haja com vingança. Mas se a população negra, a população LGBTQIA+, e todas as mulheres se juntassem por vingança, a gente já teria destruído o patriarcado. Porque a gente vai por amor. Então imagina a revolução que a gente vai fazer num futuro onde nós todos fôssemos líderes. Vamos para a última perguntinha ali, para a gente finalizar, por favor. Então, boa noite, amigo. Boa noite. Parabéns pela escolha das pessoas, são uma mesa bastante diversa, eu achei bem interessante isso. E aí, respondendo a pergunta que o Felipe fez no início, aliás, incentivando a pergunta, eu estudei no meu doutorado a homossexualidade em cidades pequenas. Então, são histórias que não são contadas, e há uma diáspora muito grande dessas pessoas para a questão, para as grandes cidades. E aí a gente fala sempre da homossexualidade, das travestilidades, da transexualidade nos grandes centros urbanos, né? E aí a Letícia falou uma coisa que também me inspirou bastante, que foi sobre essa importância das lutas. Me parece que algumas lutas são mais importantes que outras, principalmente aquelas que se afastam dos privilégios e se aproximam das interseccionalidades, né? Porque me parece que uma pessoa negra, trans ou travesti, ela vai ter muito mais desafios, desde a infância, inclusive, do que uma criança, talvez, branca, classe média, que vive no centro, que tem acesso a psicólogos, terapeutas, que a família seja terapeutizada junto, do que em lugares que as pessoas, de verdade, não têm acesso a símbolo nenhum distinto da heteronormatividade. Então, a minha pergunta para a mesa é justamente essa. Qual é o lugar da interseccionalidade na literatura e como que a gente tem feito isso para limitar os privilégios e ampliar os direitos humanos, que no final das contas é uma das coisas que, ainda que absolutamente liberais e neoliberais, tem auxiliado na diminuição da violência e no avanço, inclusive, de algumas demandas e políticas públicas necessárias. Então, a minha pergunta vai nessa direção e agradeço. Foi um momento muito inspirador estar com vocês. Obrigado. Então, bem complexo. Essa dimensão da não hierarquia de opressões, ela é uma chave analítica muito importante, porque a gente cai numa discussão extremamente
perigosa de ficar o tempo todo criando essas escalas. Então, como eu coloquei, não é que as pessoas não tenham mais desafios. Em vez de colocar quem é mais oprimido, eu sempre coloco, existem pessoas que, por questões da interseccionalidade, possuem um espectro de vulnerabilidade maior, ou seja, elas estão com mais possibilidades de sofrer violências do que outras. Não significa dizer que apenas estas são violentadas. Então, eu entendo que como uma travesti negra, nordestina, candomblessista, eu estou num espectro muito amplo de vulnerabilidade, mas eu não quero criar essa hierarquia entre mim e a outra pessoa, entre mim e o Renan, que é um homem gay branco. Eu quero dizer, olha, você sofre a partir dessa perspectiva, eu sofro a partir dessa outra. A nossa luta, ambas as lutas, são importantes. Eu não estou aqui colocando a minha vulnerabilidade porque eu quero que a minha luta se sobreponha à sua. A ideia é como a gente consegue dialogar. Então, essa ideia da não hierarquia de opressões é que é para a gente entender, de fato, que o lance não é ficar colocando quem está mais na lama e quem está menos na lama, até porque existem impactos. Como é que a gente vai medir o impacto da violência na vida das pessoas, né? Então, eu tenho plena consciência, por exemplo, que por ser professora de uma universidade pública, eu tenho inúmeros acessos ou privilégios que outros homens gays brancos não têm, que inclusive mulheres brancas cisgêneras não têm. E quando eu vou colocando que eu sou mais vulnerável do que outras pessoas, eu estou universalizando uma discussão. Então, sim, as travestis negras, de modo geral, estão dentro de um espectro de vulnerabilidades. Mas a gente precisa entender que cada uma de nós possui uma história que é completamente diferente uma da outra. Eu tenho uma trajetória familiar de muito apoio, estudei em escola particular, inclusive em escola confessional, né, católica, que era uma boa escola na minha cidade, e tudo isso marcou a minha trajetória, que me possibilitou chegar ao ensino superior. Então, por que eu cheguei sendo uma travesti? Porque eu tive uma família que me apoiou. Então, isso muda a nossa trajetória. E, às vezes, existem pessoas brancas, cisgêneras, heterossexuais, que não conseguem chegar onde eu cheguei por tantas outras questões. E aí, a interseccionalidade é essa chave importantíssima que nos leva a entender como esses regimes de opressões estão articulados, né? Porque eles estão articulados. As pessoas, às vezes, ficam pensando, eu encontro demais opressões. Não, meu amor, elas não se encontram porque elas não se separam. Para se encontrar, parece que a raça sai de um lado e a opressão de gênero sai de outro lado. Não. Dentro de um regime de colonialidade, as opressões, elas são pensadas de maneira articulada. A interseccionalidade é essa chave que nos permite ver, aliás, ver é uma expressão capacitista, né? Que nos permite analisar como essas opressões estão articuladas dentro de uma trajetória individual ou de um grupo, né? Para mim, não necessariamente a interseccionalidade, mas o trabalho que eu chamo de interseccional, junto com outras feministas negras, porque você pode utilizar uma outra categoria, outras pessoas faziam isso que a gente chama de interseccionalidade sem a categoria. Para mim, é muito perigoso produzir hoje em dia, dentro da universidade, estudos que não articulem a interseccionalidade, porque, como a Miel falou, nós nunca somos apenas uma coisa. Dizer dentro do feminismo que nós somos mulheres é extremamente perigoso, porque se tem uma coisa que nós não somos, é apenas mulheres. Nós sempre somos mais do que mulheres, e a interseccionalidade nos ajuda a entender essa pluralidade, essa diversidade dentro de nós mesmas, dentro do nosso próprio grupo do feminismo. A gente consegue ver, nossa, nós somos irmãs, mas nós somos diferentes. Nós passamos por opressões que são completamente diferentes umas das outras. A Miel quer fazer a confissão. Não pode, com certeza. Eu vou finalizar. Há um sonho de uma literatura que possa pensar, além de pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, não brancas, pessoas com deficiência, que possam também estar presentes, porque eu, como uma pessoa deficiente, posso dizer, a literatura não me contempla, por exemplo. E é um sonho meu.
um desafio nosso, né? É isso. Obrigado, Miel. Posso falar só um pouquinho? Pode, já vamos falar. Vamos lá, respira. Eu estou vendo ali, tempo esgotado. Desculpa, gente. Não, mas aqui eu quero falar um pouquinho da perspectiva da literatura, né? Teve um trabalho da professora Regina Del Castanho, que saiu nos anos 2010 e tal, que fazia análise muito grande, assim, de quem eram os autores, né, mais publicados dentro da perspectiva do romance e quem eram as personagens mais representadas na literatura. E é claro que, né, homem branco, hétero, cis, do eixo Rio-São Paulo, eram as pessoas mais representadas e as outras representações ficavam mais, né, muito mais encolhidas. Esse trabalho foi um trabalho inicial que também nos permitiu fazer escolhas, né? Eu posso falar isso como teórica e também como escritora, porque a partir do momento que eu conheci esse trabalho, nos meus livros, os meus livros só se passam em cidades do interior. Os meus livros só têm pessoas do interior, de cidades pequenas. O fim do mundo aqui não é numa metrópole, o fim do mundo é no interior, é onde tem plantação. No meu livro tem pessoas com deficiência, tem pessoas doentes, tem pessoas como nós, gente. Então, eu acho que essa literatura, ela existe, ela está aí. E tem uma questão, né? Nós estamos aqui numa Bienal do livro. É maravilhoso que a gente esteja aqui, mas a gente também somos poucos, né? Porque o acesso ao livro e à literatura já é algo. Então, todas essas perguntas, elas são muito especializadas, assim, né? E aí eu fico pensando, essas histórias estão aqui. Como que a gente vai fazer com que essa Bienal leve isso? Claro, agora está sendo transmitido, que maravilha, né? Mas que isso reverbere, né? Que isso siga reverberando daqui para outros lugares, né? Como todo mundo já falou, Renan quer fazer uma fala final, Renan, pra gente, dar uma boa noite. Não, eu fui super contemplado, eu acho, das perguntas, as respostas foram dadas aqui, mas eu acho que tem essa última questão, né, sobre outras regiões, eu acho isso algo que é super importante, e eu estou organizando um livro agora com um colega que é professor da Federal do Rio Grande do Norte, o Paulo Souto Mor, que é justamente sobre novas fronteiras na história das homossexualidades, né, de uma categoria ampla ali, que é justamente olhar fronteiras que são temporais, ou seja, períodos históricos que a gente não aborda, né? Então tem uma produção que vem mais agora dos anos 60 para cá, mas a gente volta, por exemplo, e tem uma história também no período de 1500, 1600, né, que a gente recuperou algumas dessas histórias da Inquisição, por exemplo, da perseguição a pessoas LGBTs ali, mas não tem, você tem um vácuo ali num período de 1700, 1800 e pouco, né, virada do século XIX. Então a ideia é pegar textos desse período, né, que a gente está trazendo, mas fronteiras espaciais também, em zonas rurais, em contextos não urbanos, e outra de fronteiras temáticas também, né? Então homossexualidades em favelas, tem um estudo etnográfico super bacana que vai sair publicado no livro, que foi feito em 2 favelas aqui do Rio de Janeiro, enfim, vários outros textos, são mais de 20 textos nessa ideia de ampliar os olhares também, e que eu acho que é algo que se relaciona um pouco com essas questões, né, das perguntas tanto de territórios como interseccionalidades, e que eu acho que, como disse a Letícia, né, não tem mais como não levar em conta nas análises e nas nossas produções. Bom, gente, palmas para essa fala, palmas para todos e todas. Eu queria agradecer a presença da Letícia, do Samuel, do Renan, da Natália, da Miel, que são pessoas que eu acompanho, admiro e acho muito importante que a gente tenha esse espaço. Agradeço a Bienal também por ter colocado a gente encerrando essa programação, que foi uma programação muito plural, não à toa essa é uma arena chamada Estação Plural, onde a gente ouviu muitos debates de muitos lugares, de muitos recortes. E foi muito legal ver pessoas LGBTQIA+, em outras mesas, também falando dos mais diversos assuntos. Isso é muito importante. E eu acho que os espaços vão sendo conquistados cada vez mais. E só nessa conversa a gente já viu PCD, fora do eixo Rio-São Paulo, transfeminismo, periférico, evangélicos, mulheres, interior, né? Então tem muita coisa vindo por aí. E eu acho que a gente ativamente, né, faz parte de um grupo que cada vez mais tem criado
essa literatura e essas novas vozes LGBTQIAP+. Então, obrigado a todo mundo que assistiu e acompanhou a gente até agora aí nas suas casas, onde vocês estiveram. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve aqui nesse dia tão chuvoso e complicado aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Bienal. E vamos encerrar, então, agora. A Rosane, por favor. Não? O sorteio tem coisa embaixo. Tá bom. Embaixo das cadeiras aqui tem vouchers, provavelmente alguma coisinha. 3 dos 3 livros que estão aqui. Algum papel. É isso. Isso, e os autores vão autografar aqui mesmo, podem ficar sentadinhos aqui, não vamos para outro lugar, vamos ficar aqui. Isso, tem algumas cadeiras vazias, pode ser revirando tudo. É isso, corre! Obrigado, gente, boa noite.